Olá, turminha. Sejam bem-vindos a mais um dia de aulas motivacionais. Eu espero que vocês estejam bem, com muita alegria, com muita paz no coração. A nossa mensagem de hoje dia 16, né, de junho de 2021, é: acreditar que você pode já é meio caminho andado. Então, acreditar que vocês podem aprender a se dedicar cada vez mais já é meio caminho andado. Sabe por quê? Porque se eu acredito, eu vou fazer, né? Se eu acredito que eu posso, então eu vou fazer. Então, gente, acreditem de todo o seu coração que vocês vão poder fazer, se dedicar mais, aprender cada vez mais, que vocês vão conseguir, tá ok? Vamos lá para a nossa aulinha de hoje, né? Então vamos lá, minha gente. Aqui a nossa atividade de hoje, dia 16 de junho. Leia a referência do texto, ou seja, os dados do portador de histórias. Então vem aqui, né, uma história. Esse é de Marie Fufaro, Manual do Mundo, Ciências no YouTube, Joga, São Paulo, número 123, 12 de novembro de 2018, página 10, que é uma entrevista. Localize os dados e copie-os aqui. Qual é o nome do portador do texto? Qual é o nome do jornal, a página em que se encontra a entrevista. Vocês lembram que lá no nosso manual, o primeiro manual, nós trabalhamos com o texto de entrevistas e nós também trabalhamos com perguntas parecidas com estas, tá? B. O que publicou, a que público esse jornal se dirige? Lembre-se que também essa parte aí nós já estudamos sobre o público. Lá naquela parte lá era o público infanto-juvenil. Então esse aqui é o público infanto-juvenil, adulto ou um público só femininos, só voltado para as mulheres? Sexta questão. Releia o texto da abertura da entrevista. Então esse aqui é da abertura da entrevista que mostra lá no portal, né, do manual. Futebol magnético, cadeira com pernas humanas, caminhão de batatas, mini gerador eólico, robô e assim por diante. Vocês vão ler e vão pegar, numere os parágrafos e depois relacione-os à ideia neles contidas. Por exemplo, no primeiro parágrafo, ele vem falando sobre o que? São as invenções criadas e divulgadas no canal? São inspirações e o dia a dia das gravações do canal Manual do Mundo? Ou quando um log foi criado e quantos são os inscritos do canal? Tá bom? Então é isso que vocês vão, aí vocês vão colocar o 1, 2 ou tem 2, né? Aqui, ó. Vocês vão colocar o 1, o 2 ou o 3. Tá ok? Aqui em matemática vem assim: vamos determinar as frações equivalentes presentes na figura a seguir. A fração 2/3. 2/3. Aqui vocês vão representar os 2/3 nesse desenho aqui. Por exemplo, eu vou representar aqui, eu tenho 2/3. Aí eu vou dividir a parte do denominador, que é essa parte de baixo aqui. Ele representa quantas partes eu vou dividir essa figura, tá? A parte de cima, que é o número 2,
é quantas vezes, quantas partes eu vou colorir dessa figura. Tá ok? Na letra B tem assim: multiplique o numerador e o denominador dessa fração por 2. Que fração você obteve? Lembre-se que na aula de ontem eu expliquei essa parte aí para vocês. Vocês vão pegar essa fração aqui, 2/3, e vão multiplicar por 2. O 2 pelo 2 e o 3 pelo 2. Ok? Represente a figura a seguir a fração que você obteve. Então, quando você multiplica o 2 pelo 2 e o 3 pelo 2, vai surgir uma fração equivalente a 2/3. Então, através dessa fração equivalente, vocês vão fazer outra figura aqui nesse quadrado. Do jeito que eu ensinei do 2/3, vocês vão fazer aqui nesse quadrado. A fração 2/3 é a fração que você obteve ao multiplicar o numerador e o denominador dessa fração por 2 são equivalentes. Por quê? Por que elas são consideradas equivalentes? Para determinar, elas são equivalentes porque quando você multiplica o mesmo número que você multiplica o de cima, o numerador, você vai multiplicar o denominador. Quando vocês multiplicam, a fração que vai surgir, ela é sempre equivalente à primeira fração, tá bom? Para determinar frações equivalentes a uma fração dada, multiplicamos ou dividimos o numerador e o denominador dessa fração por um mesmo número, diferente de 0. Por exemplo, aqui ele dá o exemplo da fração 1/2, da fração 1/2 e 5/10. As frações 5/10 e 1/2 são frações equivalentes. Sexta questão. Escreva uma fração equivalente às frações dadas. Por exemplo, eu tenho aqui, vamos pegar essa primeira fração aqui. 2 vezes 3 é o quê? É 6. Você vai colocar o 6 aí. 5 vezes 3 é 15. Então, 6/15 é equivalente a 2/5. Dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número, escreva uma fração equivalentes a cada uma das frações seguintes. Então, aqui escreva uma fração equivalente a cada uma das seguintes. Isso aqui, não estou dizendo que vocês voltar para um número só. Vocês podem fazer com qualquer número, tá? Por exemplo, qualquer número não, né, gente? Desculpe. Por exemplo, eu tenho 2/4. O 2 e o 4 são números pares, tá? São números pares. Se eles são números pares, eu posso dividir eles por 2. Então, aqui, ó, vai ser dividido por 2. Que é igual por 2. 2 dividido por 2 é 1. 4 dividido por 2 é 2. Então, vai ficar 1/2. Essa fração aqui, ela é uma fração irredutível. Você não pode mais simplificar ela, tá?
Aí, de que jeito, professora, que eu vou provar que essa equivalente? De que jeito que eu vou provar que 2/4 é equivalente a 1/2? Muito simples. Aqui, a primeira vez, aqui, ó, você dividiu. Vou mudar de cor para ficar melhor, tá? Então, nós vamos o quê? Nós vamos multiplicar. Eu vou pegar 1/2 e vou multiplicar por 2. Mas por que a multiplicação? Porque a divisão é o inverso da multiplicação. E a multiplicação é o inverso da divisão, tá? Então, 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 2 é 4. Ó, voltou para essa fração aqui. 2/4. Então, elas são frações equivalentes. No caso aqui, vou pegar um número ímpar e um número par. No caso aqui, já é um pouco diferente. Por quê? Porque o 12 é par e o 15, ele é ímpar. O 12 eu posso dividir por 2, mas o 15 não. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que pegar um número que possam dividir tanto o 12 quanto o 15. Então, vai ser vou dividir por 3. Porque o 12 eu posso dividir por 3 e o 15 também posso dividir por 3. Mas, professora, eu posso dividir por outro número? Posso simplificar ele por outro número? Como vocês estão aprendendo agora a simplificação, o bom não. Pois é bom começar com números pequenos. Se não dá por 2, você pensa em dividir por 3. Mas veja se ele é par, se ele é ímpar. Se for par, todos eles dá para você dividir por 2. No caso aqui não dá porque 15 é ímpar. 12 dividido por 3, desculpe. 12 dividido por 3 é 4. 15 dividido por 3 é 5. Ó, esse aqui, ele se tornou uma fração irredutível, tá? Irredutível. Vocês vão ver nas atividades mais à frente. Eu já estou usando palavras que vocês vão ver amanhã, né? Então, elas são equivalentes. Aí pergunta assim, professora, mas como é que eu vou saber se realmente ela é equivalente? Aí vou mudar aqui de cor de novo, tá? Vamos saber que é equivalente porque aqui primeiro você dividiu. Aqui você multiplica. Mas não precisa vocês dividir e multiplicar não, tá, gente? É só dividir. Porque aqui é só para vocês entenderem por que elas são equivalentes. 4 vezes 2 é 12. 4 vezes 3 é 12. E 5 vezes 3 é 15. Olha, voltou aqui a ser da primeira fração, igual à primeira fração. Então, elas são equivalentes. Tá ok, gente? Ó, isso aqui é gostoso de fazer. Depois que você aprende, é maravilhoso, tá?